quem dirige o país, de quem dirige pelo país. Vocês viram também uma decisão que está gerando uma polêmica novamente, a questão da CNH, porque houve uma resolução no CONTRAN estabelecendo que as pessoas não precisam mais frequentar as autoescolas. Aí o governo federal estimulou isso, já colocou como resolução, foi publicado no Diário Oficial, só que o Congresso chegou e falou assim, não é bem assim, vai ter que fazer pelo menos o exame toxicológico. Mano Ferreira. Eu sou contra. Eu acho que isso é algo que, na prática, não vai prevenir nada, porque a pessoa pode passar o tempo ali que o exame exige sem fazer uso de substâncias e depois que tirar a habilitação, fazer uso de substância, ou seja, o toxicológico em si, ele não vai impedir que a pessoa é completamente ineficaz e, em segundo lugar, vai tornar mais caro o processo de habilitação. E nós sabemos como está caro fazer o processo de habilitação. Não à toa, nós temos mais motociclistas no Brasil sem qualquer habilitação do que com a carteira de motorista, porque o processo é muito caro. O exame toxicológico vai ser um custo a mais, acaba sendo uma reserva de mercado para favorecer laboratórios que fazem o exame e, na prática, não terá efetividade alguma em aumentar a segurança no trânsito. Eu até concordo com a questão da reserva de mercado, mano, mas considerando os números de como o trânsito brasileiro mata, é impossível a gente deixar essa janela totalmente aberta, permitir que pessoas que fazem uso constante, seja de bebida alcoólica, seja de substância entorpecente, possam ter a elas o mas daí, Diego, de dirigir um carro. Não, mas daí... O carro, ele mata muito mais do que arma de fogo no nosso país. E para você ter uma arma de fogo, para você tirar o seu CR, para você ser um atirador esportista ou colecionador, você precisa apresentar o exame. Então você está defendendo um exame periódico, então, a cada 3 meses? É muito mais... Seria assim, pelo menos a cada renovação. Desculpa. Pelo menos a cada tem muito mais problema do que isso. É muito mais eficaz você, por exemplo, colocar mais blitz na rua. Porque aí é no momento que a pessoa está dirigindo que ela fez o consumo ou o uso desse tipo de substância. No momento de tirar a carteira, é o que o mano falou. São medidas complementares. Eu vou ficar lá, sei lá quanto tempo, sem fumar nada, faço o exame e acabou. Aí a gente está discutindo ainda nesse assunto, né? A questão de não precisar mais fazer aula em autoescola. Ai, porque tem muita fraude, tem uma máfia, tem uma reserva de mercado. E colocar um exame toxicológico, não vai ter fraude, não vai ter máfia. É uma forma muito rudimentar de tentar resolver problema no Brasil. Por quê? Porque ao invés de você fiscalizar, sejam as autoescolas, sejam o trânsito no dia a dia, simplesmente não precisa mais. Mas a política pública, você não julga ela pela exceção, você não julga ela pela fraude, você não julga ela pelo erro. Mas você julga esse ela é o motivo desse projeto. Mas qual vai ser o resultado? Melhor. O resultado vai ser dinheiro para o laboratório. É melhor você ter algum filtro do que você não ter filtro nenhum. Ora, se você não tem realmente uma forma de acompanhar o motorista 100% do tempo, para saber o tempo todo, durante o prazo de validade do exame toxicológico... É um filtro burro, Diego. Então qual que é o filtro melhor? Proponha o filtro melhor blitz na rua. Porque aí você não tem como você travar o trânsito de uma cidade como São Paulo, por exemplo, com uma blitz. Faz uma blitz diária na marginal, você acaba com o trânsito da cidade. É por isso que eu digo, às vezes na falta de uma solução ótima, uma solução boa, pelo menos cumpre algum papel. Ora, não dá para deixar isso sem filtro algum. É uma questão, e novamente, a gente precisa considerar aqui os números, o número de pessoas que perdem a vida, o número de pessoas que acabam envolvidas em acidentes terríveis, porque um motorista sob o efeito de entorpecente, porque um motorista sob o efeito de álcool, acabou tomando a decisão pela negligência do Estado de modo geral, de pegar um carro, de sentar à frente de um volante e conduzir um carro. Essa é uma questão séria, porque o uso do carro é algo muito rotineiro, é algo do nosso dia a dia. Então, talvez, a gente acabe negligenciando isso no debate. Mas você vai aumentar o custo para todos os motoristas. Hoje nós temos mais pessoas que perdem a vida no trânsito brasileiro do que pessoas que são vítimas de um tiro, vítima de arma de fogo. Tudo bem. E, novamente, para você ter uma arma de fogo, você precisa apresentar um exame toxicológico. Por que para um carro não? É um filtro que não é o ideal? Concordo, mas é algum filtro. Melhor do que filtro nenhum. A renovação hoje da CNH, acredito que são de 10 anos, né? Ou seja, o cara faz o exame toxicológico agora, aí daqui 10 anos vai fazer outro. Ou muda
o período de renovação da CNH para fazer de novo. Aí você tem... Só que a gente... governo é para justamente você não tornar caro esse procedimento, né? Pelo menos essa. Não, e aí então, você mas esse é o ponto. Você teria que encurtar o período de renovação, ou seja, mais burocracia, mais dinheiro pro não, você não precisa fazer isso porque você já estabeleceu um filtro inicial. Se o cara hoje... filtro inicial que você pode burlar. Você tá mudando de ideia, Diego? Não, você pode. Eu tô aqui dizendo, não é... Você tá passando vergonha. Não é o órgão... Não, vergonha jamais. A efetividade disso, aí depois o cara fez exame uma vez na vida. Aí agora tá garantido que ele não vai ser irresponsável no volante. Mas não tá garantido. A questão é, mano, que hoje nós não temos filtro nenhum. Hoje você não tem garantia nenhuma. A gente precisa avaliar isso como política pública depois dos resultados apresentados. Ora, se após implementada, sancionada essa lei, nós tivermos alguma diminuição, por menor que seja de mortes no trânsito, se uma vida for salva, se alguém for salvo de um atropelamento, a lei já valeu a pena. Qual que é o custo de uma vida que vai ser salvo é o bolso do laboratório que vai fazer esse exame, que certamente fez um lobby daqueles na Câmara dos Deputados. Esse é outro debate. Eu não concordo, por exemplo, que isso seja... Você acha realmente... a laboratórios específicos, a laboratórios conveniados. Não, eu acho que a pessoa tem que ter a prerrogativa de fazer o seu exame na rede privada, na rede pública. Vai onerar o Estado ainda. E apresentar o seu laudo. Muito pelo contrário, isso aí é dinheiro injetado na economia. Não, gente. Corta o microfone desse moço, por favor. Olha, Ana Beatriz, você, por favor, me refute com argumentos, não queira me calar. Não, eu não vou. Isso aqui é um programa democrático. Mas o problema... E eu quero que o meu contraponto seja aqui respeitado e refutado. Me calar não vai tornar a sua opinião mais certa. Diego, vamos lá. Você realmente acha que fazer um exame toxicológico a cada 10 anos vai ter o condão de beneficiar a população? Calma, você acha que este benefício é maior do que o malefício de onerar a pessoa não tô nem entendendo no momento? Claro, né? A minha linguagem é muito sofisticada para você. Acha que vai diminuir, acha que vai onerar. Não, é simples. Você está colocando um filtro hoje que pelo menos uma pessoa que fez uso de droga, que pelo menos uma pessoa que tem essas substâncias no sangue vai ser barrada de ter uma CNH. Mas é só ela não usar droga até fazer o exame. Não, porque as substâncias elas ficam por um período na corrente. Não, é só ela ver qual o período. Porque tem uma contrapartida. E que seja, se isso quanto servir... custa dele? Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, enfim, que, sei lá, nem é o ideal. Todos contra você, Diego, tá difícil. Não tem problema. Ele tá acostumado. Eu estou acostumado a ser o polêmico. mas veja só, você tem o exame da OAB. O exame da OAB não impede que, de repente, uma pessoa que é um mau advogado se torne advogado. A pessoa vai lá, vai estudar especificamente para o exame, vai ser aprovado, isso não garante que seja um bom advogado no exercício da profissão. Mas é um filtro. É o filtro ideal? Não é. Bom seria que só o máximo, o ideal do profissional fosse aprovado no exame de ordem. Mas não é. Mas ainda é algum filtro que impede que qualquer pessoa que obtenha um bacharelado em Direito, em alguma instituição, enfim, infelizmente hoje nós temos muitas instituições de ensino jurídico no país, é o país que mais tem faculdades de Direito, mais que o resto do mundo somado, a gente consegue pelo menos impedir que uma parcela dessas pessoas consigam tornar-se advogados. É a mesma coisa com essa questão desse exame toxicológico. É reserva de mercado. Ainda que você não impeça todos os motoristas que fazem uso de entorpecente de obter uma carteira, pelo menos uma pequena parcela, uma ínfima parcela você vai conseguir segurar ali que, enfim, que o cara vai cair no exame. E, de repente, pode ser esse cara que causaria uma morte no trânsito. Novamente, um dos trânsitos, se não o trânsito, que mais mata no Brasil. Então, é um filtro ideal? Não é. Novamente, teria, como a gente discutia, outras medidas. Mas é um filtro. E um pequeno filtro é melhor do que filtro nenhum. Então, tá muita provocação. Inclusive, o pessoal do chat, eu tô acompanhando aqui. Agora eu não vou achar, porque são muitas mensagens quando vocês começam a brigar, e aí eu não dou conta de acompanhar a velocidade das coisas. Mas eu ganhei no chat, né? Mas aí o pessoal... Você pediu que me calasse, Ana Beatriz. Eu ganhei. Nunca eu vou esquecer. A Cíntia Santos tá dizendo assim, ó, Diego, Papai Noel não existe. Sinto muito.
Aí tem outra pessoa também dizendo assim, mas o álcool, que é o principal causador de acidentes no trânsito, isso também some com facilidade, né? Obrigada, audiência, por refutar. A Ana Lúcia me mandou mensagem aqui. Esse Diego não tem vergonha de defender esse exame toxicológico? Não tenho. Não tenho vergonha de defender nada que eu defendo. Às vezes, eu tenho vergonha de torcer pro São Paulo. Mas não é sempre também. Aí.